Olá galera, sejam bem-vindos Breaks Digitais. E hoje nós teremos algo que eu demorei alguns anos para desenvolver e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a obra de Clausewitz de uma forma um pouco mais dinâmica e de certa forma mais aplicável do que só o objetivo que era a questão da peleia. Então esse será um vídeo um pouco extenso e inclusive é o primeiro livro dele. E vamos nessa, sem mais delongas, vamos direto à obra que demorou tanto tempo para eu construir, então bora lá. Tecnicamente nós iremos ver isso aqui no decorrer das próximas aulas. Nós iremos falar sobre tudo isso que faz parte do primeiro livro, que é sobre a peleia em si, sobre o conflito, a inteligência dentro do conflito, o esforço físico, o perigo, a fricção e inclusive os propósitos e meios, até mesmo o que é a peleia. Por isso que essa obra ela é tão extensa, porque ela não fala só na pura teoria de tipo você teorizar que nem um filósofo teorizava as coisas, tipo que nem o Sun Tzu ele fala que você precisa ser foda e precisa ganhar a guerra sem fazer muito esforço. À medida que o cara ataca ele já perdeu a guerra. Isso é ridículo, isso é coisa para criança ler. Por isso que eu digo que Sun Tzu é uma obra para crianças, que é aquela coisa de você pensar que o fato da pessoa ter atacado já faz ela perder. E você vê que na dinâmica nem sempre acontece isso. Muitas vezes existem interesses em um ataque e interesses em uma defesa. E muitas vezes pode ser muito mais interessante você atacar do que você esperar ser atacado. Então existe uma dinâmica, na verdade, sobre interesses e mais uma vez manual dos relacionamentos. De novo, mais uma vez, resposta e oportunidades. Você pode ver que o manual dos relacionamentos se encaixa perfeitamente no que nós iremos falar hoje sobre essa questão de interesses, resposta e principalmente a questão da chance, da oportunidade. Então muitas vezes a guerra pode ser definida nesses três pontos: oportunidade, resposta e interesses, e não puramente quem atacou primeiro é que se fode. Isso é ridículo. Até mesmo o próprio Clausewitz falava sobre isso. Se você quiser levar uma peleia nesse nível, um nível fantasioso, como ele mesmo fala, nível fantasioso de quem atacou primeiro é que vai se fuder, porque você precisa vencer sem gastar muito, como se fosse possível, vamos dizer, na prática, porque uma coisa é teoria, você teorizar lá, tá, aquelas coisas, outra coisa é a prática. Isso é o que eu sempre falo. Muitas das coisas que eu irei falar nesse episódio aqui vai ser necessário que você tenha assistido os vídeos do manual do Bostil. Vai ser necessário que você já tenha entendido sobre o manual dos relacionamentos. E muito provavelmente vai ser necessário que você tenha assistido o Diário do Dio. Não necessariamente o protocolo Overheaven, mas a parte do Dio, do Diário do Dio. Isso são coisas que são extremamente essenciais para agora, nesse exato momento, que nós vamos começar a introdução, certo? Vamos começar. Primeiramente, o que Clausewitz ele estava interessado de início? Ele estava interessado em definir o que é a peleia, qual é a natureza da peleia e o porquê que acontece a peleia. Ou seja, ele tenta compreender por que acontece isso. O porquê que existe um conflito, por que não poderia ser de outra maneira? Essas são as questões. Ele não simplesmente dita a regra, ele não simplesmente ele caga a regra como o Sun Tzu, mas simplesmente ele tenta entender como um fenômeno isso. Tenta estudar como se fosse um fenômeno que acontece. E esse é o primeiro ponto. E aí nós veremos que o ponto que ele inicia o fenômeno guerra é simplesmente esse.
Por mais que existam estados, leis e normas, nada enfraquece a força energética. Esse é o primeiro ponto que nós iremos falar aqui hoje. E o que seria essa força energética? É isso que nós vamos falar agora, que ela sempre tende ao radicalismo. Vamos lá, vamos por parte. Então, eu acabei de criar aqui rapidinho isso aqui para explicar melhor o que seria a força energética. Então, voltando à premissa, por mais que existam estados, leis e normas, nada enfraquece a força energética. E o que seria essa força energética? Nós temos aqui muitos detalhes. Por que que a nossa mente tende a ser fanática e tende ao radicalismo, se nós não tomarmos cuidado? Por quê? Você já parou para pensar? Então vamos lá. Nós tendemos ao radicalismo porque nós sempre procuramos o absolutismo, sempre procuramos fórmulas mágicas, sempre procuramos a verdade absoluta. Então isso vai tender ao fanatismo e ao radicalismo, que é aquilo que ele chama de extremos. Nós tendemos aos extremos à medida em que nós entramos em um conflito. E esse conflito ele é muitas vezes interno, individual, ou seja, o conflito ele começa dentro de nós mesmos. Ou seja, quando existe um conflito social, ele começou no indivíduo primeiro e foi contaminando todo o resto, porque nós tendemos ao radicalismo. E a cada interação mais abstrato nós estaremos. O que ele quis dizer com isso daí? Ele quis dizer que quanto mais nós estamos inteirados com o fenômeno, que pode ser uma discussão, pode ser um jogo, pode ser qualquer coisa que leve muito mais tempo, nós nos afastamos da parte mais sólida e vamos criando cada vez mais expectativas, mais abstrato se torna. Até o momento em que chegaremos a lógicas inflexíveis, que são chamados de dogmas. Ou seja, o que ele está dizendo é que cada interação vai nos tornando mais engessados se a gente não atualiza elas de uma forma a lá realidade. Nós estarmos sempre nos atualizando com a dinâmica da realidade. Nós chegaremos a dogmas inflexíveis, que você vê que acontece muito. E esses dogmas irão se tornar fanatismo, radicalismo, etc. Outra coisa importante, sutilezas lógicas não motivam a mente. Isso daí você já sabe, porque eu já falei aqui no curso de argumentação que a mente ela não se liga à lógica, ela precisa de emoções e sensações. Isso eletrifica a pessoa muito mais do que a lógica. E ser lógico demais é um desperdício de força, como ele diz. Muitas vezes você está querendo ser matemático demais e a realidade se mostra de um jeito totalmente diferente à lógica que você imaginava, porque a realidade ela é sempre dinâmica. E é isso que ele fala muito. E só isso daí já é uma bordoada no Sun Tzu. Só isso, só esse começo já é uma bordoada. Ser lógico demais é um desperdício de força. Buscar a perfeição não significa que você vai obtê-la. O que ele queria dizer com isso? Significa que muitas vezes a gente investe em uma coisa que a gente muitas vezes não irá conseguir ter aquilo, como é o caso dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos amorosos. A gente investir nele não significa que teremos resultados como aqueles que a gente esperava ter, como por exemplo fidelidade, amor, companheirismo, ou seja, nada disso é, vamos dizer assim, garantido. Nada disso é garantido, da mesma forma que a perfeição. Você buscar a perfeição não diz que você vai obtê-la, como é o caso do Sun Tzu, que ele diz que se você conhecer você mesmo, conhecer o oponente e conhecer o terreno, você já era, você ganha a batalha, já tá ganha, já era, já tá ganho. E é outra bordoada
atordoada que ele dá no Sun Tzu aqui. Porque não necessariamente buscar a perfeição significa que você vai obter a perfeição. Agora que já falamos sobre o radicalismo, vamos para esses pontos aqui. Entendemos que a nossa mente ela tende ao radicalismo e a dogmas inflexíveis à medida que nós temos interações sem atualização com a realidade. Certo, chegamos a esse ponto. Agora vamos chegar ao ponto da norma hipotética fundamental do contrato social, do desejo, da vontade e dos incentivos. Porque agora nós vamos falar sobre a força energética. Deixa eu falar só de parte por parte para vocês entenderem. Vamos começar pela existência. Vocês viram que eu já falei no vídeo, se eu não me engano foi no vídeo do Bostil que eu falei o que é a norma hipotética fundamental. A norma hipotética fundamental, ele é algo natural. Natural porque existe dentro da psique de qualquer indivíduo. E o que seria essa norma hipotética fundamental? Ela, muitas vezes, existem 3 planos, na verdade. O plano da existência, que é um plano simplesmente mental, que é aquilo que a gente tem na nossa mente, que dentro disso daí tem a inteligência, a consciência, etc, etc. Mas é um plano existencial, um plano praticamente de abstração, um plano abstrativo. Isso falando de um modo subjetivo, porque isso é mais complexo do que eu estou querendo mostrar aqui. Porque dentro do plano da existência existe o plano objetivo e o subjetivo, que é algo um pouco mais complexo do que isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é porque a nossa norma, a norma hipotética fundamental, ela é uma abstração na questão de existência. E dentro dessa abstração, nós temos teorias, e é isso que é interessante. Sempre existirão teorias dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, dentro do nosso pensamento, sempre existirá uma predominância da teoria. E esse é um grande problema, que é solucionado pelo próximo eixo, o eixo do crescimento, que é o eixo da avaliação. Lembrando que eu estou falando da forma subjetiva. No vídeo do Bostil eu falei da parte objetiva para vocês entenderem o porquê que a norma hipotética fundamental é tão importante para a construção das constituições. Aqui eu estou falando do modo subjetivo, que é mais voltado ao indivíduo, certo? Então existem esses 2 modos. A avaliação, ela é muitas vezes mais prática, porque você está avaliando cada vez mais e se atualizando, ou seja, é um contraponto à abstração da existência, seria o crescimento. E o próximo eixo é o poder, porque o poder ele influencia nossas teorias e nossas práticas, e o que tem no poder é isso que é a força energética. Entendeu? Agora vocês conseguem entender. Por mais que existam estados, leis e normas, nada enfraquece a força energética. Ou seja, agora eu posso explicar para vocês que a nossa necessidade de poder, ela pode ir contra a própria norma, a própria lei e até mesmo contra o próprio Estado. Porque essa força energética, ela é o que? Nossas expectativas de alguma coisa. Nós sempre estamos criando expectativas, e essas expectativas são uma forma de poder. E é isso que vocês precisam entender, que elas modificam estados, leis e normas. Muitas vezes elas burlam esses estados, leis e normas. Não é à toa que as pessoas ficam loucas pelo poder, porque elas criam expectativas sobre certas coisas. Agora nós vamos entrar no campo Vamos começar aqui agora com a parte do desejo. Agora que eu já falei sobre a força energética, vamos falar sobre o desejo, a vontade e os incentivos. Ou seja, lembre-se que eu já falei sobre Canotilho, né? Canotilho falava que o poder ele não é simplesmente exercer alguma coisa, mas o poder ele se manifesta de várias formas diferentes. Isso é que é interessante do livro do Canotilho. E essa manifestação de poder como desejo, vontade e incentivos, quando você tem incentivos, nós temos a criação da teoria da ação humana, do Mises. Futuramente, nós iremos falar sobre a teoria da ação humana do Mises. Ele é um livro extremamente complexo, de 800 páginas, e vai demorar muito para eu conseguir fazer ele, mas a gente vai falar mais sobre isso. O importante é você saber que o ser humano, ele age por desejo, por vontade e por incentivos. Essa é a coisa mais importante da teoria da ação humana. Você pode não saber de nada da teoria da ação humana, mas você precisa saber
que o indivíduo ele age por incentivos. Ele não só age por incentivos, como também ele age por vontade e por desejo. E muitas vezes o desejo por um tipo de poder. Muitas vezes. E esse é o problema. Que muitas vezes ele não quer apenas fazer trocas voluntárias. Ele quer muito mais do que isso. Como é o caso dos psicopatas. Eles não querem apenas o mercado, viver bem. Eles têm o desejo de agredir a propriedade. E o pior de tudo é que existem pessoas que seguem esses caras. Esse é o problema maior. E esse é o problema que é difícil qualquer libertário conseguir fazer com que isso não aconteça, entendeu? A gente tem a teoria da ética, da não agressão à propriedade privada, etc. Mas sempre vai existir um filho da puta que vai tentar destruir isso, porque não tem como você botar a ética dentro de psicopatas, e esses psicopatas existem pessoas que vão seguir ele, mesmo que isso não tenha lógica nenhuma, porque você vê, existe uma lógica entre você não ferir a propriedade privada, mas só que existem pessoas que fazem coisas quase lógicas, como eu falei naqueles argumentos anteriores. Tem pessoas que fazem quase lógicas que para ela é lógica, e foda-se, mano. Ou seja, não dá pra você aplicar a ética, mesmo que seja de forma cultural, mesmo que tenha uma estrutura pedagógica que ensine as pessoas a terem liberdade, existem pessoas que não gostam disso e querem se militarizar e botar a porra toda pra fuder mesmo, e foda-se, mano. Então é isso que você tem que se levar em conta, esse lado do ser humano de desejo e vontade por alguma coisa. E muitas vezes são as expectativas que ele criam. E essa força de expectativas, a força energética, que é a força do poder em si, ele modifica a vontade do ser humano. E muitas vezes quando ele tem incentivos, que basicamente a teoria do libertarianismo é bons incentivos. Você tem bons incentivos para fazer trocas voluntárias. Esse é o ponto-chave do libertarianismo. Bons incentivos. Você ser uma pessoa ética, mas existem pessoas que não têm e não querem ter ética, porque têm interesses diferentes. E o mais importante de tudo, existem pessoas que vão seguir esses caras. Mesmo que você faça uma estrutura foda, que todo mundo consiga se conscientizar da liberdade, ainda assim existirão pessoas que lutarão contra a liberdade. Porque aí nós vamos ao ponto mais importante. Por quê? Por causa da imperfeição humana. Isso vai impedir qualquer teoria de código de ética. Existem pessoas que não conseguem deixar de lado o vício, o radicalismo, e sempre existirão pessoas assim, a menos que a gente consiga fazer um jeito de aperfeiçoar o ser humano. Esse é o ponto mais importante. Aí nós temos o contrato social, que foi uma invenção dos contratualistas por medo do próprio homem. Se você perceber, o homem no geral, eu digo o ser humano ele tem medo de si mesmo. Ele tem medo daquilo que ele pode fazer a si. Tanto que é que muitas pessoas procuram num casamento uma forma de se conter, principalmente conter os seus vícios, porque o ser humano tem medo dele mesmo, tem medo do que ele pode fazer. E isso é normal. Sabe por que isso é normal? Porque nós estamos falando do que? Da força energética, o poder. Como o ser humano ele exerce poder? O ser humano ele é um dos seres mais poderosos dessa terra. Ele é o topo da cadeia alimentar. Por quê? Por causa da sua inteligência e por causa da sua consciência. E existir consciência e inteligência, como eu disse anteriormente, vai criando pensamentos e abstrações, e essas abstrações são teorias que irão alimentar expectativas. Não tem como fugir disso. O homem sempre cria expectativas. E essas expectativas é a sua força principal. E isso que eu estou dizendo para vocês é teoria minha misturada com teoria do Clausewitz. Sobre essa força energética. Ele só bota só essa parte de força energética e foda-se. Então nós vamos agora para a força moral como ficção. Tá certo? Porque a força moral ela é uma ficção. Porque ela esconde as coisas.
Você pode perceber que quando nós criamos uma hype, uma cultura, por exemplo, uma cultura do cancelamento, nós não estamos reeducando a sociedade. Muito pelo contrário, nós estamos escondendo as pessoas filhas da puta e elas vão fazer as coisas no encolhidinho. Sabe por quê? Porque o indivíduo é que muda o indivíduo. Não são instituições e muito menos a sociedade que muda o indivíduo. É o próprio indivíduo que muda o indivíduo. Tanto que é que as sanções, como a própria sociologia jurídica fala, que existem sanções sociais que impedem o ser humano de fazer certas coisas, muito pelo contrário. As sanções sociais não vão mudar aquele ser humano. Ele vai fingir que mudou. Porque só o ser humano consegue mudar ele mesmo. Sociedade nenhuma consegue fazer isso. Tanto que é que quando ele bota o pé que não vai acreditar naquilo, ele não vai. Acabou, velho. E ele sempre vai tentar subverter a ordem. O ser humano ele faz isso muito. Quando ele vê que não tá bom para ele, que tá tendo muitas sanções sociais, ele começa a fazer a técnica do manifesto e a técnica do paradoxo, como o próprio Protágoras fez, inverter a ordem. Aí fica melhor para ele de boa, à medida que ele começa a subverter a ordem. Isso acontece muito. Por isso que ele fala que a força moral é uma ficção. E muitas vezes os homens seguem muito mais a admiração, a paixão e o magnetismo pessoal de outras pessoas. É aquilo que eu digo. O psicopata, ele é aquilo que tem um magnetismo pessoal forte, entendeu? E pessoas vão seguir ele, mesmo que tenha um código de ética. Porque é foda, mano. É foda você ter que se atualizar. Não existe nada estático. E eu acho que um dos maiores problemas do ser humano é ter que viver o tempo todo se atualizando, como um relacionamento. Você não pode esperar que uma pessoa seja fiel a você se você não renova essa fidelidade, esse reconhecimento, não faça um conjunto de atualizações que vão se atualizando conforme o tempo. Isso vai acabar porque se você engessar. Isso é que eu acho mais interessante de você analisar a humanidade nesse ponto. Essa constante atualização dinâmica. Caso você não siga essa atualização, você vai ficar engessado e vai ficar para trás se perguntando por que isso aconteceu. Isso é que é importante vocês entenderem, que não há como você querer que uma pessoa seja ética sem ela mesmo querer ser ética. E sempre buscar se aperfeiçoar dentro dessa ética, sempre se atualizar, sempre estar praticando essa ética, sempre, porque à medida que ela parar de fazer isso, ela vai parar de afiar o machado dela e vai cair em falácia, vai se apaixonar, vai cair em uma admiração cega e vai cair em magnetismo pessoal de charlatão. É sempre isso. Sempre a força moral será uma ficção. E aí nós chegamos no próximo tema, que é a questão do propósito. Ele é o início, mas sempre ele será engolido pelo conflito, pela peleia. Vamos por partes, tá certo? Vamos lá. Então nós descobrimos que a força energética, ela é basicamente o poder. E esse poder gera expectativas, e essas expectativas geram algo chamado propósito. Basicamente essa seria a ideia inicial sobre a busca do ser humano por um propósito. Então você vai ver muitas vezes o porquê que o mundo ele é muito maniqueísta, porque isso faz com que eles sejam preenchidos por propósito. Isso é que é interessante. Vamos voltar lá de novo. A norma hipotética fundamental. A nossa existência ela não pode ser avaliada. De certa forma, não conseguimos fazer com que nós mesmos nos encare como a própria existência. Então, o que nós achamos? Nós começamos a criar expectativas para conseguir avaliar essa existência, e muitas vezes essas expectativas de avaliação nos traz propósitos. E esses propósitos, eles muitas vezes eles serão uma briga, por exemplo, contra o mal. O bem contra o mal, os heróis contra os vilões, sempre será esse maniqueísmo, porque isso nos traz um propósito. E muitas vezes esse propósito
ele será engolido pelo nosso conflito. O conflito inicial sempre será esquecido, porque sempre existirá um conflito dentro de nós. E esse conflito, ele será o nosso propósito. Tem muita gente que tem eles falam mal dos outros só pelo fato de querer ver os outros se fuder. Não gosta que os outros tenham o que tem, que é a chamada inveja. A inveja, ela não é nada mais do que um preenchimento de propósito para aquela pessoa. Porque sempre um propósito será engolido pelo conflito. E esse conflito da natureza humana de sempre buscar propósito, muitas vezes é muito mais forte do que o seu próprio raciocínio, sua própria lógica. Sempre esse joguete de propósitos e conflitos que fazem as relações humanas. E essas escolhas entre conflitos, eles criam relações quanto criam inimizades. Então essa é a ideia original de Clausewitz em dizer que todas as relações humanas e as escolhas de relações, elas podem dar tanto origem quanto atenuação, ou seja, afastar as pessoas, trazer ódio, etc, etc. Mas, como ele fala aqui, o conflito não faz parte das relações humanas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o conflito, ele é algo interno. O conflito, ele é um fenômeno. Primeiramente, ele é um fenômeno individual e depois é que ele se torna um fenômeno social e se espalha. Mas em primeiro momento sempre existe um fenômeno individual que ele está fora das relações humanas, que é a segunda tese da interação dos extremos. Ou seja, sempre chegaremos a um extremo dentro das relações humanas, à medida que dentro de nós existe conflitos daquilo que a gente é, daquilo que a gente precisa ser, etc, 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 e principalmente conflitos ideológicos. Tanto as relações humanas quanto dentro das suas abstrações, todas elas chegarão ao extremo, à medida que sempre estarão engessadas, ou seja, suas relações, se elas se tornarem engessadas, elas irão ao extremo. E sua abstração, se ela estiver engessada em dogmas, ela também vai tender ao extremo. Aí vem a seguinte questão: por que a perfeição é impossível e o aperfeiçoamento ele não é? Por que isso acontece? Está explicado aqui. Clausewitz ele disse: o aperfeiçoamento ele é possível porque nada é um ato isolado. Podemos saber o que você é e amanhã avaliando hoje. O que significa isso? Significa que sempre estaremos atrelados àquilo que a gente fez no passado. Ou seja, como ele disse no livro, você conhece uma pessoa, o que uma pessoa vai ser amanhã, sabendo o que ela fez hoje e o que ela fez no passado. É isso que ele diz no livro dele, porque nada é um ato isolado, mas é uma sucessão de atos. Uma sucessão de escolhas, vamos dizer assim. A sociedade está fazendo escolhas nesse exato momento. Você está fazendo escolhas nesse exato momento. E essa sucessão de escolhas não é um ato isolado. Como, por exemplo, quando você decide sair bêbado num carro e uma pessoa decide andar na rua no mesmo momento em que você está saindo bêbado no carro e os dois se encontram e se colidem, não existe um ato isolado. Existem escolhas, a sua escolha de ter saído e a escolha dele de ter saído bêbado na rua. Isso é um fato muito interessante, um fato que determina as escolhas e como estamos atrelados às escolhas de outras pessoas. Isso é que é importante. Sempre estaremos aquém das escolhas de outras pessoas, porque nós dependemos das outras pessoas também. É um processo de interdependência. Sua determinação é observável e não desconhecida. O que ele queria dizer com isso? Determinação aqui é a mesma coisa de empenho em alguma
coisa. As pessoas percebem isso. Não pense que é desconhecido, como por exemplo, quando as pessoas olham você estudando, elas têm já dentro da cabeça dela, olha, esse cara é um estudioso, porque toda determinação ela é observável, nunca ela é desconhecida, porque as pessoas estão fazendo pré-julgamentos o tempo todo e impressões sobre você. É isso que ele queria dizer sobre isso. Os outros devem ser avaliados pelo que fazem e pelo que são. Isso aqui é um ponto importante e é algo que eu falo sempre aqui no canal e sempre estarei falando. Você precisa avaliar conforme a realidade das coisas. As coisas precisam estar adequadas à realidade, não pelo que deveria ser ou fazer. Ou seja, nunca devemos nos pautar aquilo que deveria ser sempre, ou aquilo que deveríamos fazer. Nós precisamos nos pautar por aquilo que é, aquilo que tem no momento, o que tem disponível no momento para a gente fazer e deixar de lado muitas expectativas. Vamos dizer assim, que essas expectativas elas podem nos foder. E aqui ele bota a imperfeição como uma força moderadora. O que é ser moderador? Significa que ela tem uma parcela importante na nossa tomada de decisão. A nossa imperfeição ela nos impede de fazer certas decisões. Então, ou seja, à medida que a gente trabalha para se tornar menos imperfeito, a força que ela tem sobre nós ela é diminuída. Que é isso que ele chama de força moderadora. Vamos continuar agora. Nós acabamos de aprender que nada é um ato isolado. Agora iremos aprender que nada consiste em um único ato brusco. Isso aqui é muito importante, porque tem muita gente que acha que vai conseguir fazer alguma coisa de uma vez só, que são aqueles chamados imediatistas. E você aprende com a realidade que nada é feito de um único ato brusco. Você pode perceber, por exemplo, que uma explosão, quando ela acontece, ela precisa ser contabilizada, que é aquilo que acontece com a onda de choque. A onda de choque, ela precisa ser contrabalanceada pelo ato brusco, o ato de violência, vamos dizer assim, um ato de violência. Eu estou tentando botar de uma forma mais simples possível, tá certo? Uma explosão acontece desse jeito. É tipo uma reação química violenta que se transforma em uma onda de choque também. E essa onda de choque ela precisa se normalizar. Por isso que quando atinge uma pessoa, essa onda de choque é altamente destrutiva. E isso nos diz, a própria natureza nos diz, que nada consiste em um ato brusco, porque todo ato brusco ele precisa ser compensado, que é o caso da vida. A vida é algo sucessivo. Caso não fosse assim, não haveria observação nem mesmo tempo e espaço. Ou seja, a própria ideia de tempo e espaço mostra que existe uma sucessão de coisas. Seríamos tomados por cálculos abstratos, como ele mesmo fala. Se fosse possível você colocar na conta uma matemática exata sobre as coisas, principalmente as coisas humanas, nós estaríamos na pura e simples abstração. E a tendência ao radicalismo é atenuada pela visão sucessiva. Ou seja, sempre existe um jeito de você fugir do fanatismo e do radicalismo. Mas só que isso só é possível quando você vê o que seria uma visão sucessiva. Seria momentos. É como se fosse uma atualização constante. É isso que ele quer dizer com essa questão de visão sucessiva. Nunca coloque-se os meios de resistência imediatamente. Isso daí é muito simples. Se você colocar a resistência de uma vez só, ela vai se queimar de uma vez só e vai se fuder de uma vez só. Mas existem outras coisas para você entender sobre isso. Eu irei falar aqui sobre os vícios. Isso vai te lembrar muito sobre a questão do vício, essa parte aqui. Nunca coloca-se os meios de resistência imediatamente. Que é quando você para, por exemplo, você é alcoólatra. Aí você para de uma vez só de beber. A abstinência que você vai ter vai ser absurda. Porque você fez o quê? Você colocou todos os meios de resistência de uma vez só.
imediatamente. É isso que ele quer dizer com essa questão. Não pode se controlar todos os eventos de uma única vez. Isso aqui é outro ponto importante. Quantas pessoas existem no mundo? Quantas interações elas estão fazendo? Ou seja, não tem como controlar todos os eventos. Nem mesmo os seus próprios eventos a gente consegue controlar dentro do ambiente. E todo choque possui uma influência. O que seria o choque? Seria um encontro, geralmente é um encontro brusco entre dois pensamentos diferentes. Ou seja, por exemplo, você conheceu um cara que você achou legal pra caramba, mas só que ele era chato, tal. Isso causou uma influência em você. O choque ele é determinado por algo inesperado, mas mesmo algo inesperado, ele possui uma influência, que é aquilo que ele fala aqui. Os esforços máximos nunca serão tudo aquilo que você imaginava, e as omissões tendem a ser um fator extenuante dos extremos. Ou seja, sempre estão analisando o que foi que faltou. Então, o que foi que faltou, sempre ele atenua esse choque que existe entre essas duas pessoas. E muitas vezes aquilo que a gente imagina que a gente vai falar não é aquilo que a gente necessariamente imaginou falando. Isso é que eu acho interessante. Sempre nós iremos falar mais na nossa cabeça do que na hora que a gente está falando. É isso que ele queria dizer aqui. Os esforços máximos nunca serão tudo aquilo que imagina-se. E as omissões tendem a ser um fator extenuante dos extremos. Muitas vezes as omissões do público, por exemplo, ou da pessoa que está lá, que decidiu não xingar você, ou seja, se ela não xingou você, tem um atenuante a interação de extremos. O que seria a interação dos extremos? É você ir para o lado radical da força e a pessoa ir para o lado radical da força. Isso é que é interessante, seria aquela coisa. Quando um não quer, dois não brigam. Seria basicamente essa ideia aqui expressa de uma forma mais fácil. Resultados não são definitivos. Isso aqui é outra coisa extremamente importante. Nenhum resultado ele é definitivo na vida, porque sempre existirá o amanhã e a dinâmica e outros desafios. Lembre-se, a vida é dinâmica, o amanhã sempre existirá e outros desafios sempre virão. Então, o que eu posso dizer sobre essa parte aqui? O aperfeiçoamento ele só é possível porque nenhum resultado ele é definitivo. Se você perdeu hoje, amanhã você pode ganhar. Nada consiste em um único ato brusco, você ser afobado demais ou ser imediatista demais. Nada consiste em um ato brusco. E o aperfeiçoamento ele é possível porque nada é um ato isolado. Existem vários atos acontecendo. E agora eu falarei sobre o último assunto de hoje, para não ficar muito grande. Na próxima nós falaremos sobre os propósitos. Vamos falar agora sobre essa última parte, sobre interações. Então, continuando, as relações humanas elas dão origem e atenuações, mas o conflito não faz parte dela. E o que nós temos dentro do nosso conflito interno? Nós temos sentimentos, nós temos intenções, e muitas vezes a ideologia nos presta essas intenções. Muitas vezes a gente se deixa seguir o próprio caminho para seguir uma ideologia. Aí é o caso em que a ideologia se torna a nossa intenção. Existem sentimentos hostis junto com intenções hostis. Ou seja, à medida em que nós criamos sentimentos hostis, nós começamos a criar também intenções hostis. Por isso que as pessoas que não detêm a mesma ideologia que a gente, vamos dizer assim, questão de ideologia, a gente tenta hostilizar ela, porque nós vamos criando sentimentos hostis. Olha só como é que a coisa ela é dentro da gente mesmo. A gente vai começando a gerar sentimento hostil e se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter intenções hostis, que é você chegar e querer partir para cima do cara. Isso é que é interessante de vocês entenderem. E o papel que a ideologia tem nisso.
Por isso que eu sempre digo, cuidado com essa porra, porque ela não é seu pensamento, ela é algo emprestado, que você pegou como um propósito. Não são atos racionais que tendem a dizer. Um conflito, ele não é algo racional. O fenômeno conflito, ele não é algo racional. Não é, como ele fala, uma guerra da álgebra. Não existe álgebra quando a primeira bala é disparada lá, quando se começa o fenômeno, aquele fenômeno de interação, que por si só se torna algo único. Ou seja, não existe racionalidade lá. Existem hábitos que são muito mais rápidos do que as emoções. Isso conta muito, mas agora raciocínio, ele não está lá, meu amigo, não está lá. As emoções humanas possuem um forte protagonismo, que é aquela coisa do propósito, que eles têm interesses e têm um tempo certo. Isso daqui eu já falei para vocês em outros vídeos, que todo pensamento ele tem um tempo determinado. Toda hype tem um tempo determinado. E muitas dessas coisas dependem de interesses das pessoas, que podem ser interesses hostis ou não. E geralmente os interesses mais hostis irão trazer o conflito para fora do indivíduo, que é o que a gente conhece como a peleia. O nosso impulso de fugir da frustração e do desconhecimento também é outro fator. Faz querermos destruir o inimigo. E também meios mais inteligentes do emprego da força também acontece. Isso aqui é um outro ponto muito importante, porque é a terceira interação aos extremos. Por que a terceira interação aos extremos? Porque o simples fato da expectativa de frustração, o ser humano ele odeia se frustrar. Nos vídeos anteriores de argumentação eu mostrei para você a natureza da frustração, e exatamente a frustração que nos deixa bravos. E muitas vezes o desconhecimento nos traz medo do que pode acontecer, e isso por si só pode trazer sentimentos hostis, ações hostis, que é o que ele bota aqui, faz querer destruir o inimigo, e muitas vezes faz nós tentarmos emprego da força de forma mais inteligente, que é o que ele fala aqui. As teorias conduzem à abstração, as probabilidades, a realidade e os fenômenos do mundo real ao fato. O que é importante aqui? Não são os números que vão trazer o fato, é a realidade que você está percebendo e os fenômenos que estão ocorrendo no mundo real. Isso é uma coisa que eu sempre digo para vocês aqui no canal. Muitas vezes teoria demais é uma putaria que não vai servir para nada, é pura abstração. E sempre que você for conduzido a mais teorias, mais engessado fica. Você tem que estar ligado na realidade e nos fenômenos. O que é um fenômeno? Fenômeno é um fato que ocorre e que você está vendo ele acontecendo, e você está tendo experiência daquilo acontecendo, e você está gravando aquele momento. Muitas vezes as pessoas não entendem a natureza dos fenômenos, porque quando nós estamos interagindo com outra pessoa, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Se você chegar para uma pessoa e falar que gosta dos vídeos dela, por exemplo, acontece X. Se você falar o contrário, pode acontecer Y, porque isso é um fenômeno. Muitas vezes não tem como um fenômeno ele se mostrar da mesma forma. Mesmo que a gente tente, pode ser que não ocorra, a não ser que seja um fenômeno que seja controlável, como por exemplo a pressão que tem na atmosfera, que faz com que a água entre em ponto de ebulição em determinado momento, por causa da pressão, por causa de onde você está, do nível do mar. Isso é um fenômeno que tem como você controlar. Toda vez que você fizer isso, vai acontecer o ponto de ebulição da água. Só que existem fenômenos que eles são imprevisíveis. Não tem como você, no estado de pressão certo, no nível do mar certo, eles ocorrerem de forma uniforme. Eles sempre serão, de certa forma, incontroláveis. E é isso que ele queria dizer nessa questão. Então, deixando tudo aquilo que eu falei sobre a questão do emprego da força,
Nós iremos falar agora sobre o fenômeno conflito. Quando existe um conflito e você percebe que existe um conflito de interesses, como é o caso da argumentação, quando duas pessoas têm interesses diferentes, pode ocorrer, como eu já disse, o medo de se frustrar e medo do que a pessoa pode fazer com que você obrigue a pessoa a servir à sua vontade, que é vencer uma resistência contrária à sua vontade, que é a sua tese. Não existe esse negócio de vencer com outra pessoa. Esse negócio de vencer com outra pessoa é papo de criança, porque você sabe muito bem que a outra pessoa não quer se sentir frustrada. Então, tudo aquilo que tem resistência, a gente tende a tentar quebrar essa resistência, é uma coisa que é natural. Sempre será a medida exata de recurso e a imensurável de sua determinação. Ou seja, sempre a nossa vontade e o ambiente que a gente tem, o que a gente tem no momento, é que vão determinar essa submissão de vontade, vamos dizer assim, que é a questão essa é a terceira tese dos extremos. Por que chegamos ao extremo através do esforço de obrigar outro a servir à sua vontade? Porque sempre haverá pontos de resistência. Um terá a resistência de acreditar e o outro terá a resistência de convencer. Ataque e defesa, sempre trocando simultaneamente, mas geralmente um tem um interesse em ataque e o outro tem um interesse na defesa. Basicamente seria essa a ideia, e geralmente isso vai gerar radicalismos. O que eu quero que vocês entendam é que nesse fenômeno aqui de conflito, quando você se vê nessa situação, se você não ficar ligado nisso, você vai para o extremo, que é a terceira tese. Quando você encontra recursos o suficiente e você encontra determinação suficiente e a outra pessoa também, ela vai se ver desse jeito. E aí os dois vão tentar chegar no radical. E sempre teremos essa vontade de desarmar o oponente. Quanto menor a punição de derrota do seu oponente, menor será a sua resistência. Isso aqui é um ponto interessante. Por exemplo, se você resistir, por exemplo, a um assalto, você pode ficar de boa. Mas se você percebe que o cara não quer assaltar você, ele quer tomar a sua vida, quer ceifar a sua vida, aí a punição é maior. Então sua resistência será muito maior. Sempre será mais desvantajoso iniciar uma nova campanha. Isso aqui é outro ponto interessante. Quando você não puder perder o que você está fazendo, você vai lutar com mais força. Levar a uma situação de risco com baixos benefícios. Isso é uma situação muito interessante. E eu quero que vocês analisem esta daqui. Sempre, em uma situação de conflito com outras pessoas, deve-se analisar a situação e os benefícios. Como todo mundo faz isso. Se você perceber, um criminoso, ele analisa o risco e os benefícios que ele vai ter com aquilo. E o conflito, ele muitas vezes não é necessário, baseado em riscos e benefícios. Aliás, o conflito ele não é necessário para nada. Mas só que eu estou falando que os conflitos eles acontecem, querendo ou não, pela própria natureza humana, a natureza que ele sempre quer ter conflito com alguma coisa porque ele acha que isso traz propósito. Esse é o problema, esse é o problema das coisas. Você pode estar de boa, sempre vai existir uma pessoa para te encher o saco. Por isso que você precisa estar preparado, porque ela vai entrar no extremo e ela pode te jogar no extremo. Como eu disse aqui, nessa primeira parte aqui, existem 3 tipos de forma de uma pessoa te levar para o extremo. Através da determinação dela, nós temos aqui a própria emoção de se estar no conflito, que é a segunda interação aos extremos. Ou seja, a emoção da hora, do momento, pode te jogar no extremo. E nós temos a última delas, que no caso aqui está como a primeira tese de interação. Sempre 2 pontas tendem a dar seu máximo. Quando uma não faz, esta fica vulnerável. Ou seja,
Quando você sente que ficará num ponto vulnerável, se você não der o seu máximo, você vai para o extremo. E é isso, esse é o outro ponto. Muitas vezes a bondade será usada nesse ponto. Você ser bonzinho demais, as pessoas tendem a te ver como uma pessoa vulnerável. E se você se ver como bonzinho demais, você vai tentar ser radical demais e vai tentar dar o seu máximo. Aí vamos ter mais um extremo. Ou seja, existem 3 formas de se chegar aos extremos. Ou seja, ao ponto radical e o ponto fanático. Todas essas formas, vocês viram aqui quais são. Mas se existem outras, aí eu não sei. Só sei que foram essas que ele botou no livro. E muitas vezes vão querer deixar a pessoa impotente. Porque você pode ver, principalmente na cultura do cancelamento, vocês vão ver exatamente isso. O que a cultura do cancelamento quer? Quer desarmar o oponente, deixá-lo impotente, diminuir a sua resistência e deixá-lo de um modo que não seja vantajoso para ele tentar reagir. Tudo que eu estou dizendo aqui está baseado na realidade, meu amigo, na realidade. E isso vai gerar o quê? Mais extremos ainda. Não vai solucionar nada, só vai gerar mais pessoas radicais do outro lado, e vai virar uma porra de um conflito do cacete. É isso. E por último, nunca estamos no controle da situação 100%. Isso é uma coisa que eu vou deixar para vocês como a última ideia desse livro. Nunca estaremos no controle da situação 100%. Esqueça essa putaria de eu conheço a mim mesmo, conheço o meu oponente e isso faz eu ganhar qualquer tipo de peleia, porque eu conheço tudo. Aí chega na hora, o cara vai e derrota você. Aí você vai ficar pensando, caralho, mano, como é que o Sun Tzu, mano, caralho, Sun Tzu, filha da puta, mano, porra, fiz umas teorias aqui do Sun Tzu, porra, tomar no cu, velho. É isso que acontece quando você não se liga na realidade. Nunca estamos no controle da situação, 100%, nunca, porque existe um choque, e eu já falei pra vocês sobre esse choque, caralho. Toda interação contrária existe um efeito de choque, como se fosse uma porra de uma bomba. E a gente tem que ter inteligência emocional para controlar isso. Esse efeito de ter pessoas com opiniões contrárias a você dá um bug no seu cérebro. Haters, por exemplo, dá um bug no seu, mexe com o seu psicológico. E se você não tomar cuidado, você vai chegar a virar um radical como qualquer outro, porque a tendência do ser humano é o radicalismo. Tá aí o papel da inteligência humana e o controle emocional dele. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre Clausewitz e na próxima aula nós iremos falar sobre os propósitos e provavelmente das interrupções. Quando os propósitos eles têm aqui, ó, os políticos e os militares, e as interrupções nós vamos falar do tempo e espaço em si, que é um bagulho totalmente diferente do que você imagina, mano. Nós vamos falar sobre o fenômeno dentro do tempo e espaço do conflito entre pessoas e as relações humanas. Então espero vocês na próxima aula. Então por hoje é só e valeu, galerinha. Se gostou, compartilhe e até a próxima.